Olá pessoal, cá estamos novamente. No vídeo de hoje nós veremos um gambito que é muito famoso, o Gambito Budapeste no peão dama. Esse gambito começou a ser praticado de acordo com o livro do Victor Moskalenko, The Fabulous Budapest Gambit, de 2017. Iniciou-se em Budapeste, por isso o nome, em 1896. Foi uma partida entre Adler e Maroczy. O primeiro a utilizar então foi Maroczy em 1896, por isso o nome Gambito Budapeste. Em 1916 começaram as primeiras teorias sobre esse gambito, que Stefan Aboni começou a desenvolver algumas sobre o gambito. Outros que contribuíram para o início da teoria foram Julia Breyer, também Gyula Breyer, isso de acordo com o livro do Moskalenko. Bom, vamos ao que realmente interessa, é o gambito em si, que se inicia com D4, cavalo F6, C4, E5. Aí está o Gambito Budapeste. O porquê desse lance E5? Porque o preto tem ideias de desenvolver esse bispo por B4 ou por C5, conforme o caso, dando um livro e tentando futuramente recuperar o peão em E5. Bom, a melhor resposta para o branco é tomar o peão, pois, por exemplo, D5, bispo C5, e o negro tem partida tranquila, partida muito boa, tranquila. Bom, então o melhor depois de E5, D5, cavalo G4. Também existe, depois de E5, D, E5, cavalo E4, que é o Gambito Farjovics, que será objeto de um outro vídeo. Bom, depois de cavalo G4, o preto tenta recuperar o peão de imediato, com um bom jogo, pois o bispo de F8 já tem boas casas para ser desenvolvido, então segue-se. Bispo F4. Esse lance é o mais correto, de acordo com a teoria, pois depois de cavalo G4, cavalo F3, nós temos o lance bispo C5, que ataca o peão de F2, e só é possível jogar aqui E3 para defender, com um bom jogo para o negro, pois agora é possível ter planos como A5, torre A6, torre G6, torre H6, conforme o caso, sem precisar jogar no lance D6. Isso nós veremos em outro vídeo. Bom, depois de cavalo G4, o branco joga bispo F4. No vídeo de hoje nós veremos a linha com G5, que foi jogado na partida entre Marcel Monge e Klaus Schmitzer, na Alemanha, por e-mail, em 2002. Não é uma partida brilhante, mas é uma partida que ilustra bem a linha com G5, que dá uma boa ideia sobre esse G5. Normalmente, depois de bispo F4, se joga cavalo C6, cavalo F3, bispo B4, cavalo de BD2, dama E7, sempre tentando recuperar o peão em E5. E3. A3, por exemplo, pode ser jogado, joga-se cavalo por C, E5, se A por B4, cavalo D3, checkmate. Talvez seja a cilada do Gambito Budapeste, que aparece em diversos manuais. Bom, isso é só para ilustrar. Depois de A3, cavalo C5, cavalo E5, cavalo E5, E3, bispo D2, dama D2, D6, com um jogo mais ou menos igual. É a variante mais comum que existe no Gambito Budapeste. Bom, voltemos lá. Depois de cavalo G4, bispo F4, G5. Bom, qual é o objetivo do lance? É simplesmente utilizar a casa G7 para o bispo de F8 para ele atuar na grande diagonal negra.
que ataca já o ponto também, ajuda a atacar o ponto de E5 para recuperar o peão. Então é um lance bem interessante. Bispo D2. Bispo G3 pode ser jogado também. Seguiria bispo G7, cavalo F3, cavalo C6, H4, cavalo de G5, cavalo E5, cavalo E5. E as máquinas dizem que algo melhora o branco, mas com bom jogo. Vejam a ação do bispo de G7. É interessante. Dá para se jogar tranquilamente com o negro essa posição. Bom, depois de G5, o branco volta ao seu bispo para D2, que é uma casa mais, digamos, confortável, menos arriscada. Pois em G3 ele está propenso, o negro também pode jogar com H5, H3, H4, expulsando o bispo com ataque na ala do rei. Bom, depois de bispo D2, segue cavalo por E5, cavalo F3, bispo G7, dama C1, tocando o ponto em G5. Tudo isso teórico. H6, defendendo em G5. H4, G4, cavalo E5, bispo E5, cavalo C3. Aqui também poderia ter sido jogado bispo C3, D6 com igualdade, tranquilo. Depois de H6, D6, G3, G3, bispo E6, bispo G2, ambas as partes procuram se desenvolver. Vejam que o preto tem uma posição bem harmoniosa, apesar de estar a ala do rei não estar tão decente a sua estrutura de peões, mas dá para se jogar. Vejam que os dois bispos já estão apontando para a ala da dama, com ataque em C4. Tem bom jogo o negro nessa posição. C6, evitando alguns problemas em B7 por causa do bispo de G2. Certo? Bom, depois de C6, por exemplo, se agora se joga bispo por C4, bispo por B7 e o branco ganha. Por isso o lance C6. Roque, cavalo D7, torre D1, ambos os bandos se desenvolvendo. Dama B6, colocando as peças nas suas melhores casas. Bispo por H6, bispo por C4, trocando um peão lateral por um peão central. Bispo E3, voltando para... Agora o branco tem o peão de H4 passado, mas isso não é problema, pois as peças negras estão bem desenvolvidas, em boas casas. Dá para se lutar pela igualdade. Dama D8, voltando. Ó. Cavalo E4, tocando o ponto de D6. E também tocando o bispo de C4. Vejam que o lance agora é único. D5. Defende as duas ameaças, tanto em C4 como em D6. Dama C2, dama E7. Nesse momento, as máquinas falam que o branco está melhor, mas bispo D4, tentando trocar a melhor peça negra, o bispo da grande diagonal. Roque, sem medo, pois o bispo aponta E3, bispo por E5, cavalo por E5, cavalo C3, F5, e o branco conserva uma pequeníssima vantagem nessa posição. Bom, depois de E3, torre de F8, cavalo C3, dama F6. O preto transfere as peças para lá do rei, principalmente para a casa F3, as casas brancas, tentando trocar os bispos, colocar o cavalo numa posição favorável. Seguiu torre de AC1, torre E6, tentando passar a torre pela terceira para atacar na ala do rei. Torre D2, bispo D4, torre D4, cavalo E5, centralizando as peças e tentando utilizar a casa F3. Torre de CD1, torre de A8, dobrando as torres na coluna semiaberta. B3, bispo A6.
E a partir daqui o preto já igualou a posição, possivelmente está bem igual a essa posição. Essa partida não é brilhante, mas tem um desfecho até interessante, com um erro comum em partidas entre nós capivaras. Seguiu torre por F4, dama G7, cavalo E2. Dama G6, tentando trocar a dama com uma pequena cilada. E o branco cai, dama por G6, o erro fatal, cavalo por G6. Agora o branco tem a torre de F4 atacada e o cavalo de E2 atacado pelo bispo de A6. E nesse momento, em função do blunder, que foi a troca das damas, o branco abandonou. Bom, uma partida que ilustra bem o tema no Gambito Budapeste com o lance G5. Espero que tenham gostado. Se gostou, dê seu like e até a próxima.